Durante a entrevista, o presidente Lula deu uma sapatada na cara do capetão. O presidente Lula deu declarações contundentes para abrir os olhos da população brasileira, humilhou Jair Bolsonaro e os gados e ainda chamou o capetão do exército para a briga em 2026. É isso mesmo. O presidente, pessoal, botou para torar, humilhou Jair Bolsonaro na frente de todo o Brasil e fez revelações contundentes. Vocês vão ver na íntegra, mas antes, deixe o seu like nesse vídeo, peça sua ajuda de coração, deixe seu like, compartilhe a informação, se inscreva no canal e comenta aqui abaixo. E se a justiça entender que ele pode concorrer às eleições, ele pode concorrer. E que for comigo, vai perder outra vez. Se for comigo, vai perder outra vez. Porque eu estou te dizendo uma coisa, Dilene, não há possibilidade de a mentira ganhar uma eleição nesse país. Não há. Não há possibilidade dos blefadores, daqueles que não têm nenhum respeito, sabe, pelas crianças que ficam na televisão, que ficam na internet acompanhando a mentira deles. Não tem. Então, sabe, eu estou muito tranquilo com relação a isso. Quem vai decidir o processo é a justiça, quem vai absolver ou condenar é a justiça. Depois que isso acontecer, vamos ver como é que nós vamos fazer. Eu acho que quem tentou dar um golpe, quem articulou inclusive a morte do presidente, do vice-presidente, do presidente do Tribunal Eleitoral, foi menos do que eles fizeram, o Prestes passou 50 anos prestando conta à justiça brasileira. Eles tentaram dar um golpe, anunciar e preparar a morte do presidente da República, a morte do vice-presidente da República, a morte do presidente do Tribunal Eleitoral, e acha que são inocentes. Ora, não tem sentido. Eles que paguem pelas mazelas que eles fizeram. Se for inocente, serão absolvidos. Se forem culpados, serão punidos. É isso que vai acontecer. Então, aí eu estou muito tranquilo, estou muito tranquilo. Você sabe que uma coisa que me deixa tranquilo é o seguinte: a verdade só o Bolsonaro sabe. Se ele quis dar golpe, ele sabe que quis dar. Por isso é que ele fugiu para Miami. Por isso é que ele fugiu para Miami. Se ele fosse um homem que não tivesse preparado toda aquela podridão de comportamento, ele teria ficado, teria dado posse, como qualquer ser humano civilizado faria. Mas ele não. Então é o seguinte, vamos aguardar o julgamento. Vamos aguardar o julgamento com muita tranquilidade, porque eu acho hilariante eles pedirem anistia antes de serem condenados. Ou seja, significa que eles não acreditam neles mesmos. Como vocês viram aí, pessoal, foi uma lapada daquelas do presidente da República. Ele realmente partiu para cima ali e disse basicamente a hashtag não anistia. Agora, seguindo aqui na entrevista, o presidente Lula aproveitou para responder sobre as pesquisas eleitorais que foram divulgadas. A pesquisa mostrando a aprovação do presidente e reprovação do presidente, que mostrou que Lula pela primeira vez está com mais reprovação do que aprovação, segundo a pesquisa da Quest, e a pesquisa que mostrou que Lula também lidera todos os cenários possíveis para 2026, o que na minha opinião torna essas pesquisas conflitantes, porque onde já se viu ter ali a rejeição aumentada, mas mesmo assim estar disparado na frente para 2026. O que vocês acham? Vamos ver aqui o que ele disse. Há uma coisa muito engraçada nessas pesquisas. A primeira porque elas são muito, muito, muito distantes, sabe, daquilo que nós iremos fazer acontecer nesse país. Com relação às eleições, não há pesquisa que possa dar certo com 2 anos de antecedência. Nós temos que esperar o momento certo para que a pesquisa possa dizer o que vai acontecer. Com relação à aprovação do governo, eu tenho dito todo santo dia: 2025 será o ano de entrega do nosso governo. Nós passamos 2 anos arrumando esse país. Passamos 2 anos preparando esse país, porque nós entramos numa casa semi-destruída. Você está lembrado que para a gente poder governar, a gente teve que fazer uma PEC da transição, porque a gente não tinha dinheiro para governar em 2023, inclusive para pagar a dívida do outro governo. Você está lembrado que nesse pouco tempo a gente ficou trabalhando para aprovar a PEC da oposição, um arcabouço fiscal e uma reforma tributária. E plantando, carpinando a terra, passando o arado e jogando semente. Agora, 2025 é o ano da colheita que nós vamos fazer nesse país. E você pode se preparar, sabe, porque Murilo, porque você vai ter que divulgar muitas das coisas que nós fazemos que vai se transformar em notícia. Pode ficar tranquilo que você vai poder acompanhar com muito carinho o que vai acontecer nesse país. Na questão do emprego, na questão do salário, na questão da inflação, na questão de rodovia, na questão da educação. Só em Minas Gerais, Murilo, nós temos, só em Minas Gerais, 385 mil jovens que iam desistir da escola e que nós criamos o pé de meia para garantir que esses jovens pudessem continuar estudando. Só em Minas Gerais. Mais quase 580 mil em São Paulo e praticamente 4 milhões no Brasil de jovens que iam desistir da escola e que nós então garantimos que eles continuassem estudando. Porque nós temos consciência de que somente a educação é capaz
de garantir que esse país seja um país desenvolvido. Então, eu estou convencido disso. Estou convencido que, quando chegar lá para abril ou maio do ano que vem, as pesquisas começam a ter uma proximidade com a realidade. Mas, por enquanto, é muito cedo escolher quem é que vai ser candidato a presidente da República, é muito cedo querer medir a aprovação de um governo. Você está lembrado que no primeiro mandato eu dizia o seguinte: eu fui eleito para governar até 31 de dezembro de 2026. Eu quero ver, quando chegar no último mês de governo, a gente fazer uma comparação de tudo que foi feito no nosso governo com tudo que foi feito no governo anterior, e você vai perceber que, na maioria das coisas, nós estamos fazendo em 2 anos o dobro do que eles fizeram em 4 anos. E quando chegar em dezembro de 2026, a gente vai ter feito o triplo do que eles fizeram, porque eles não trabalharam, a não ser contar mentira, a não ser fazer fake news, a não ser dizer inverdades para o povo brasileiro. É isso que me deixa convencido de que a colheita será extraordinária, sabe, no ano de 2025. Eu vou começar a viajar ao Brasil, estou começando a viajar, sabe, amanhã, depois eu viajo sexta-feira, e a partir da semana que vem não pararei mais de viajar esse país para entregar obras, dar lançamento de início de obras e fazer a colheita que eu estou te prometendo agora. Tá aí, resposta maravilhosa do presidente. Ele também aproveitou para responder sobre a questão de Donald Trump e a relação internacional entre Brasil e Estados Unidos. Como Lula vai conduzir agora o Brasil durante o governo de Donald Trump, como é que vão ser as relações entre Brasil e Estados Unidos. Lula respondeu com muita inteligência e mostrou ali a força que tem para não baixar a cabeça para Donald Trump. Olha só o que ele disse. Sinceramente, sabe, sinceramente, nenhum país, por mais importante que seja, pode brigar com todo mundo todo tempo. Pode brigar. Ele tem que saber o seguinte: os BRICS significa praticamente metade da população mundial. Significa quase metade do comércio exterior nesse mundo. E nós temos o direito de discutir, sabe, da criação de uma forma de comercialização que a gente não dependa só do dólar. Não foi o mundo que decidiu, não foi a hora que o dólar seria a moeda. Foi os Estados Unidos. Então é importante que a gente não tenha preocupação com as bravatas do Trump, que a gente discuta o que é importante para nós, o que é importante para o mundo. Sabe? Não é o mundo que precisa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos também precisam do mundo. Os Estados Unidos precisam conviver harmonicamente com o Brasil, com o México, com a China, sabe? Precisa viver. Ninguém pode viver de bravata a vida inteira. Ninguém pode viver ameaçando todo mundo a vida inteira. É importante apenas ter cuidado. Sabe? Os Estados Unidos da vida inteira foi vendido como se fosse o símbolo da democracia mundial. Se autodeterminou o juiz do planeta. Uma fábula de dinheiro é gasto, sabe, com armamento todo santo dia com as Forças Armadas. Ora, ele não pode agora mudar repentinamente do país que vendia a ideia da paz para o país que vende a ideia da provocação, da discordância. É importante pensar nisso. É importante pensar nisso. Faz uma bravata hoje, amanhã conversa com o México. Faz uma bravata amanhã, depois conversa com o Canadá. Faz uma bravata com a Venezuela e vai conversar com a Venezuela. É importante fazer o diálogo com todo mundo. Eu digo todo dia: o Trump foi eleito para governar os Estados Unidos, eu fui eleito para governar o Brasil. Ele deve cuidar bem dos Estados Unidos, eu devo cuidar bem do Brasil. A relação comercial com os Estados Unidos é muito boa. A nossa relação diplomática é de 200 anos. Nós temos um fluxo de balança comercial de praticamente 85 bilhões e eles têm superado com relação a nós. Mas o mundo não precisa só dos Estados Unidos.